versículo 1. Ele diz assim: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Então, aqui é um alerta para que a gente, primeiro, não se orgulhe e nem fique preocupada com o dia de amanhã, mas confiar em Deus. Então, não se orgulhe confiando nas suas próprias forças, que você vai fazer, vai acontecer, vai fazer tantas coisas no futuro, se gabando, né, de algo que você ainda nem fez, que ainda não aconteceu. Então, aqui é para a gente tomar esse cuidado, não se gabar, não se orgulhar do dia de amanhã. Mas, como a palavra diz, basta cada dia o seu próprio mal, tá certo? Viva o presente e faça o que você tem que fazer no dia de hoje. Então, o que puder ser feito hoje, dá o seu melhor hoje. Então, não adianta você ficar chorando pelo ontem, pelo que você não fez hoje, e nem preocupada em excesso, ou muito o excesso de confiança no futuro. Mas preocupe-se com o presente. O que você pode fazer hoje que vá realmente, sim, mudar os seus resultados no futuro. Tá certo? Então, preocupe-se com o hoje. Foque todos os seus esforços, sua energia no hoje. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Aqui nesse verso 2, que ele tá, é um alerta para o orgulho e que o autoelogio, ele não é uma boa atitude. Não o autoelogio, ele é uma atitude soberba, porque a própria palavra diz que quem se exaltar será humilhado. Então, deixe que os outros te elogiem. Mas também aqui tem um outro viés, uma outra preocupação, que é você também não se preocupar demais com os elogios, para você não depender muito dos elogios das pessoas para fazer alguma coisa. Mas também não se preocupar com as críticas, porque se você precisa de muitos elogios para te motivar para fazer algo, quando você dá muita importância para o elogio, quando vier uma crítica, você vai cair. Então, eu ouvi uma fala de um mentor que ele fala assim: quem vive de elogio cairá na primeira crítica. Então, não dê demasiada importância para o elogio e muito menos para a crítica. Só vai criticar quem está atrás de você, tá certo? Porque quem está à frente não vai te criticar, você vai perseguir essa pessoa que está à frente, ter os mesmos resultados, mas sempre quem vai te criticar é quem não está fazendo ou que está muito aquém de você. Então, não se preocupe nem com um nem com o outro, nem com elogios e nem com a crítica, tá certo? Então, aprenda a não viver de elogios para você não cair nas críticas quando você for criticado, porque com certeza você vai ser criticado, porque só é criticado quem faz. Quem não está fazendo nada, está tudo bem, não está incomodando ninguém, você não vai receber nenhuma crítica. Mas o verso 2 aqui, ele é um alerta para que você não se fique soberbo, né? Se enchendo de altos elogios também. Versículo 3 aqui do capítulo 27. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas, do que a pedra e a areia. Então, realmente, o que ele está falando aqui? Que a ira, ele é um sentimento legítimo, tá certo? Não é errado você irar-se, a própria Bíblia diz, né? Irar, mas não pecais. A ira, ele é um sentimento legítimo, mas quando, aqui ele está falando do insensato, quando o insensato se ira, ele é realmente um perigo, e é difícil de suportar uma pessoa insensata irada, porque ela não vai medir os seus esforços, as suas palavras, suas atitudes, não se importa se vai ferir alguém, se vai destruir os relacionamentos. Então, aquele é um alerta de mais pesado do que a pedra e a areia, né? Esse fardo é quando um insensato se ira. Então, cuidado com a ira. Vamos continuar aqui, que ele vai falar de um outro sentimento também, que o rancor é cruel e a fúria é destrutiva. Mas quem consegue suportar a inveja? Então, assim, uma pessoa rancorosa, uma pessoa cruel, uma pessoa furiosa, irada, esses sentimentos,
essas atitudes já são destrutivas, né? E elas são piores ainda do que a inveja. Então, eu estava falando que a inveja é um sentimento terrível, né? Porque a inveja, quando a pessoa ela é invejosa, ela ao mesmo tempo ela é uma pessoa ingrata, porque ela não reconhece o que ela tem, não agradece pelo que ela tem, pelo que ela recebeu, ela está sempre querendo, desejando o que é do outro, né? Invejando aquilo que o outro conquistou, desejando aquilo que o outro tem, e nunca está satisfeita com o que ela tem. Então, a inveja, ele coloca aqui que a inveja é mais perigosa do que a ira. Mas vamos falar, quem é que não sente? Quem é que... Todos nós somos falhos, né? Mas o problema é quando, se você sentir algum sentimento de inveja, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma autoanálise. Se você perceber esse tipo de sentimento em você, você tem que logo mandar esse pensamento sair. Porque, mas por que eu estou sentindo inveja? Por que eu estou desejando algo daquela pessoa? Não tem nada de mais você admirar, tá certo? Você desejar conquistar a mesma coisa que aquela pessoa. O que você faz? Abençoa aquela pessoa, pede para Deus abençoar mais e mais para que ela prospere, e você vai também correr, vai se mexer para alcançar aquilo que você deseja. Mas não fique se comparando, porque a pessoa às vezes está naquele lugar, está com aquele resultado, e você não sabe tudo que ela já fez para chegar onde ela está, tá certo? Então, não é no passo de mágica que você também vai estar, mas não tem nada demais você também desejar aquilo e algo de melhor ainda. Então, vai para cima, vai conquistar, agradeça a Deus pelo que você tem e se movimenta para você prosperar e almejar aquilo que você ainda deseja para a sua vida, aquilo que você vai se espelhar e se motivar na vida de alguém. Continuando aqui, versículo 5. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Aqui nesses versículos ele está falando do amigo sincero. Quem tem um amigo sincero, quem de fato é amigo de alguém, ele sempre vai falar a verdade em amor, né? O amigo verdadeiro, ele não vai encobrir os erros de outro amigo, mas ele vai ser sincero, ele vai corrigir em amor e ele vai falar em amor daquilo que o amigo precisa ser repreendido. Então, o verdadeiro amigo não é aquele que está a todo tempo nos agradando, mas ele faz aquilo que é o melhor para nós, ele fala aquilo que é o melhor para nós. Então, essa sim é a postura de um verdadeiro amigo. E como é bom, né, você ter verdadeiros amigos, amigos sinceros, que não fica só encobrindo as coisas que você faz, passando a mão na cabeça, mas realmente fala aquilo que você precisa ouvir, na hora que você precisa ouvir. Continuando aqui, no 7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Aqui ele fala de um pouco da postura de quem tem muito. Então, normalmente, quando você tem muito, você tem algo demasiado, às vezes tem pessoas que acabam desprezando, como ele está falando aqui, ao ponto de pisar, né, em cima de favos de mel. Então, quão difícil é você conseguir um favo de mel, né? E às vezes as pessoas têm tanto daquilo que esquece de valorizar e acaba desprezando. Em contraponto, quem não tem nada, até o amargo para ele é doce, ou seja, quem tem pouco, o amargo se torna doce. O 8. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Então, aqui eu gostaria de chamar a atenção do seguinte: nós vivemos aqui neste mundo, nessa terra, mas aqui, na verdade, não é o nosso lar, né? Quem crê na vida eterna, nós sabemos que nós não somos daqui, nós somos passageiros, né? Nós somos seres eternos, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos viver o quê? Desejando a eternidade, buscando a presença do nosso Criador, para que a gente se sinta em casa, e que você se sinta em casa, sinta-se amada, onde é que você estiver, tá certo?
Busque sempre a presença do seu Criador, para você se sentir em casa, não se sentir sozinho, não se sentir abandonado. Porque realmente a gente sempre vai ter essa sensação de que nós não somos daqui, porque a nossa alma, o nosso espírito, ele anseia pela eternidade, ele anseia para o dia em que nós voltaremos para o nosso Criador, para viver a nossa eternidade ao lado dele. Então, aqui ele fala que é só como a ave, né, for longe do seu ninho, é o homem que vagueia longe do seu lar. Então, essa é a interpretação que eu tirei desse verso aqui. Aí, pro 9, está falando assim, ó, perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Mais uma vez, está falando da amizade, né? Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Aqui a gente pode reconhecer, né, o valor que tem um amigo. E como é importante a gente manter uma boa relação com os seus vizinhos. Você é do tipo que não conversa com ninguém, implica com todo mundo, se algum dia você precisar na sua casa, você tem algum vizinho com quem você pode confiar? Você pode contar? Porque é que ele está falando, né? Que como é importante a gente manter a boa relação com os nossos vizinhos, porque muitas vezes a gente vai ter uma melhor relação com o vizinho que está perto, com um amigo, com um vizinho, do que um irmão que às vezes está longe. Então, ele está falando que no dia da adversidade é melhor você ter um vizinho próximo para te socorrer do que muitas vezes você recorrer para um irmão que está longe. Mas como é que você vai recorrer para o seu vizinho se você não cumprimenta ninguém, você maltrata todo mundo, você é antipático, você não é solícito, né? Você não conversa com ninguém. Então, você é uma pessoa sozinha, então começa a prestar atenção nessas suas atitudes. O livro de Provérbios está aqui, Salomão, com a sua infinita sabedoria, está alertando sobre essa importância. Bora caminhar aqui, no versículo 11. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei, então, responder a quem me desprezar. Que é falando de um filho, de um pai, né? Falando para um filho, para trazer alegria do seu coração. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, e o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então, o Provérbios também ele fala da outra característica de pessoa, que é o prudente e o imprudente. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Então, mais uma vez, ele está falando aqui sobre ser fiador, sobre dar confiança para a mulher ou para o homem, né, leviano, promíscuo, que fica lá te tentando. Então, fique atento, porque tanto o fiador quanto a mulher leviana, o homem também promíscuo, o homem que fica tentando, ele vai tomar o quê? Vai tomar tudo que você tem, a sua honra, a sua dignidade, a sua paz, a sua alegria, tá certo? Assim como o fiador também, quando você é fiador de alguém, você corre o risco, né, o perigo de tomarem tudo que você tem. 14. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Então, aqui ele está falando a bênção dada aos gritos cedo de manhã. Aqui ele está falando, eu procurei um outro comentário, ele está se referindo a exageros de elogios e falsidades. Então, aquele que logo cedo fica elogiando, declarando bênçãos de alguém, dizendo, então fica fazendo aquele estardalhaço, né? Isso não é recebido de bom grado. Isso parece o quê? Isso soa falsidade. Então, você não precisa ficar a todo tempo exagerando nos seus elogios, falando bem dos outros, né? Só para querer aparecer. Né, tá falando aos gritos cedo de manhã, porque isso é visto mais como maldição do que bênção. Continuando aqui, 15. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso.
Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com as mãos. Então, aqui, o que nós podemos extrair? Né? O cônjuge briguento, ele é uma pessoa difícil de ser controlada. Né? A maneira... praticamente é impossível você controlar o vento e o óleo, né? Se você pegar óleo nas suas mãos, ele vai escorrer, não tem jeito como você segurar o óleo na sua mão e nem parar o vento. Então, assim são comparados a forma de lidar com o parceiro rixoso, né? O próprio Provérbios fala aqui, na mulher rixosa, mas isso se aplica também ao homem. Então, como é difícil conviver com alguém. Várias vezes o versículo fala que é melhor dormir num canto do telhado do que dentro de uma casa com um homem e uma mulher briguenta. Então, uma pessoa que ela não tem domínio próprio, se ela não tem domínio próprio, o que ela faz? Ela transtorna o ambiente onde ela está. E ela se torna até uma ameaça, né, para as pessoas que estão ao seu redor, uma ameaça para os seus relacionamentos. Então, aqui fica uma reflexão. Você tem sido essa mulher rixosa, briguenta, esse homem, né, maledicente, imprudente, esse homem também briguento, ranzinza, rabugento? Então, aqui é um momento para a gente refletir. Como é que está o ambiente do seu lar? Como é que você tem se portado? Né? Ao que você tem dado atenção? Então, aqui é um ponto de autorreflexão para nós. Como é desagradável conviver com alguém assim. Então, atente-se para isso, né? O livro de Provérbios, a sabedoria está nos alertando para como é importante atentar para essas pérolas, né, de sabedoria. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O que ele está dizendo assim? Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então, aqui é a missão dos verdadeiros amigos. Mais uma vez, né, o homem afia o seu bom companheiro, ele torna a falar sobre amizade. Então, o verdadeiro amigo é aquele que vai fazer críticas sinceras, vai desafiar o amigo a sempre melhorar, motivar e não ficar só bajulando. É um amigo que fala o que precisa, né, não somente o que a gente quer ouvir, como nós já falamos no versículo aqui anterior. E o 18, ele diz... quem cuida de uma figueira, eu pulei, né? O 18 aqui, quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Poderoso esse versículo aqui. Aqui nós podemos refletir sobre a lei da colheita, né? Da semeadura e da colheita. Então, ninguém vai colher o que não plantou. Nós sempre vamos colher aquilo que nós plantamos, tá certo? Boa tarde a quem está acompanhando no Instagram. Então, aqui é a lei da colheita. Ninguém colhe o que não plantou. Então, o bom trabalho, ele sempre vai ser recompensado. Então, nunca é em vão você dar sempre o seu melhor em tudo que você vai colocar a sua atenção. Quer seja no seu relacionamento, quando você está trabalhando, fazendo algo para a sua casa, no seu trabalho. Então, aqui fala, quem cuida da figueira comerá do seu fruto. Então, nós comeremos o quê? Do fruto que nós plantarmos. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Essa lei da natureza, ninguém muda. É sempre assim. Então, comece a prestar atenção, né? O que você tem colhido. Então, se você tem colhido tristeza, injustiça, você tem colhido ingratidão das pessoas, como é que tem sido as suas atitudes? O que você tem plantado? Então, começa a fazer uma autoanálise em relação a isso. 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia fala, né, que o nosso coração é enganoso, nós temos que nos analisar, porque também do coração provém a fonte da vida. Então, o nosso coração, nós temos que realmente ter a atitude diária de sempre limpar o nosso coração, estar atento àquilo que o nosso coração está sentindo, está nos revelando e purificando, pedindo, sempre sondando, né? Pedindo para Deus nos sondar e purificar o nosso coração.
porque do coração provém as fontes da vida. Se eu não me engano, também tem um versículo que fala que o coração formoseia o rosto, né? E aqui ele está falando que, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então, quais têm sido as nossas... A começar assim, os nossos pensamentos. E a esses pensamentos que produzem emoções, como é que nós temos reagido a esses pensamentos, esses sentimentos, né? Quais são as emoções que nós temos externado? Isso está demonstrando como é que está o seu coração. Está um coração ressentido, um coração triste, amargurado, ou está um coração feliz, um coração grato? Então, o nosso rosto traz à tona aquilo que está armazenado no nosso coração. E aí ele revela exatamente o que nós estamos sentindo. Então, muitas vezes a gente fala uma coisa, mas nós estamos expressando outra totalmente diferente. Muitas vezes acontece com a gente, né? A gente fala da boca para fora e não em sinceridade, em consonância com aquilo que nós realmente estamos sentindo. Aí, continuando no versículo 20 do Provérbios 27, que nós estamos aqui. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata. Cadê aqui? Deixa eu... O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o coração são os elogios que recebem. Então, aqui tem outras versões que falam, né, que não adianta você cobrir a jarra com ouro ou pintar com a tinta, porque o vaso de barro, né, ele vai acabar se revelando, assim como o fogo prova o ouro, tá certo? O que prova o homem são os elogios que recebe. Então, aqui, o que nós podemos tirar de ensino aqui? A insatisfação e a ganância, né, pode levar o homem a sempre desejar mais coisas. Quando ele fala do Sheol, aqui ele fala de cova, ele fala que o homem, ele cava a própria cova, em outras versões. Então, às vezes, como é que é cair na própria cova? Quando você tem uma insatisfação, uma ganância, isso pode te desejar cada vez mais, desejar mais e mais coisas, né, coisas materiais, e você cair no erro de achar que a satisfação da sua vida são as coisas materiais. E isso nunca vai te saciar. Então, fala aqui, como insaciáveis são os olhos do homem. Isso não vai te saciar e não vai te trazer felicidade. E também, mais uma vez, para a gente tomar cuidado com os elogios. Não dependa dos elogios para você fazer o que precisa ser feito. Continua fazendo aquilo que Deus determinou no seu coração. Se você sabe que está no seu propósito, não espere elogios e também não se abale com as críticas. Como eu falei no começo, só será criticado quem estiver fazendo algo. Se você não está fazendo nada, não se preocupe, que você não vai encontrar resistência, não vai encontrar crítica, mas também não se apoie nos elogios, não dependa dos elogios, tá ok? Continuando aqui no versículo, vamos ler do 23. Ainda que você moa, no 22, ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhes renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. Então, desse verso 23 aqui até o 27, ele está se referindo ao homem do campo, tá certo? Não que nós tenhamos, né, que ser todos aqui fazendeiros, homens agricultores, mas o que nós podemos aprender aqui com esses versos finais do capítulo 27? De que aqui ele demonstra que, assim como o homem do campo,
ele cuida, né? Ele tem a obrigação, ele tem que cuidar da sua ovelha, da criação, da sua plantação, assim como ele cuida do campo e da sua criação, assim também é Deus para com a nossa vida. Então, Deus para conosco, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso provedor, e você tem que colocar sua confiança onde? Em Deus, não em você mesmo, não se colocar demasiada a sua esperança em você mesmo, a sua autossuficiência. Nós já aprendemos aqui, né? O homem sábio, o homem e a mulher sábia é aquele que, em primeiro lugar, teme a Deus. O que é temer a Deus? É ter um extremo respeito a Deus, né? É fazer e cumprir a vontade de Deus. É saber que existe um Deus que zela por nós, que Ele sempre vai nos prover aquilo que nós precisamos. Mas desde que você também faça a sua parte. Não vai agir como o preguiçoso, que também fala muito, que é uma das características, né? Uma das categorias de pessoas que Provérbios fala, do preguiçoso, que tem medo de sair afora, que fala que lá fora tem um leão que vai atacar, que ele fica rolando de um lado para outro na cama, tem preguiça até de levar a comida até a sua boca. Então, Deus, ele não vai ajudar esse tipo de pessoa, porque Deus, ele é nosso provedor e ele vai colocando as oportunidades e o milagre vai acontecendo na medida que você vai se movimentando. Então, as oportunidades vão acontecer no caminho. Se você ficar parado, a providência não vem, a provisão não vem e o seu milagre também não vem. Então, não adianta você ficar parado, esperando as coisas acontecer e cair do céu, tá certo? Assim como o agricultor aqui, ele cuida das ovelhas, cuida da sua plantação, mas ele também, como é que ele faz? Ele vai lá, ele cobre, né, o capim com feno, para que brote, proteja do inverno, para que os brotinhos não morram. Ele cuida das ovelhas, para quê? E aí, o que ele colhe daqui? Ele vai ter as ovelhas, os cordeiros vão fornecer a lã que ele precisa, a cabra vai fornecer ao leite, os bodes vai render o preço, né? Vai poder vender o bode, vai poder comer. Então, a provisão está na medida que ele cuida, ele vai atrás, ele faz a parte dele, tá certo? Então, assim também é Deus nas nossas vidas, que você possa retirar desse capítulo 27, assim como foi muito proveitoso e fez muito sentido para mim, um capítulo poderoso que falou sobre a amizade, né, a importância da amizade, a importância de você não se preocupar e colocar demasiada importância nos elogios, de você ser amigo de alguém também, de você tomar cuidado com o seu coração, com aquilo que as suas palavras revelam, porque isso está demonstrando que verdadeiramente está no seu coração, e a confiança em Deus, que isso realmente possa entrar no seu coração, e como eu tenho sugerido aqui todo dia, leia o capítulo de Provérbio, hoje é dia 27, né? Existe um capítulo para cada dia do mês, vá lá e grife os versículos que mais falaram ao seu coração, medita nele e coloca em prática, porque sabedoria é prática. Sabedoria é fazer, não é só ouvir, mas é você colocar em prática. Então, aí aquele ensino, aquele estudo que você teve, aquilo realmente vai produzir sabedoria na sua vida e você vai ser um homem e uma mulher sábia, próspera e rica. É isso que eu desejo para você, que você constantemente, a cada dia, a cada amanhecer, cada oportunidade que você tiver de um dia de vida, você decida, né, andar, viver em novidade de vida, buscar sabedoria na palavra, reconhecer que isso aqui é um manual para as nossas vidas, tá certo? Que existe um Deus que cuida, que zela por você e ele deseja o melhor, ele tem coisas maravilhosas para a sua vida. Mas você tem que confiar, você tem que buscar e reconhecer o amor desse Deus por você. Amém? Então, muito obrigada pelo tempo precioso que nós passamos aqui nessa meia hora. Amanhã eu volto com o capítulo 28 de Provérbios. Espero que tenha sido proveitoso, assim como foi para mim. E bora lá prosperar, né? Tá chegando ao final. Nossa, passou muito rápido esses quase um mês já aí, né? Todo dia, sem falhar, um dia estudando Provérbios. Para mim foi muito importante. Estou aprendendo muito com Provérbios. Eu nunca aprendi tanto. Então,
espero que você também possa aprender com o livro de Provérbios, assim como eu estou aprendendo. Fica aqui a dica, tá bom? Então, muito obrigada. Um excelente final de semana para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.